Olá, queridos! Eis aqui mais uma vez e hoje vamos falar da parte 2 de temas polêmicos. Então vocês sabem como é aqui, daqui a pouco aparece um cachorro latindo, daqui a pouco passa uma bicicleta motorizada, daqui a pouco passa um ônibus, daqui a pouco os vizinhos gritam, janela fecha e abre, mas tá tudo normal. Fique comigo até o final que tá bem interessante. Já vai deixando seu like, aproveita que o vídeo tá passando e já aciona o sininho de notificação porque você não pode perder quando chegar vídeos novos, hein? Então, como vocês já repararam, eu não uso nenhum tipo de adorno, no sentido de enfeite. Brinco, tenho até a orelha furada aqui, tá vendo? Que quando eu fui pra igreja eu usava brinco. Não uso colares, não uso anéis nem pulseiras, só aliança, né? Porque aliança é referente ao meu compromisso com meu digníssimo esposo. Enfim, não usamos nenhum tipo de enfeites, né? E agora vamos falar na Bíblia o porquê. Então, houve ocasiões na história em que o povo de Deus acabou aderindo ao uso de joias, costume de povos pagãos. Porém, em certos períodos de consagração, o Senhor Deus sempre falava com seu povo para se abster desse tipo de coisas. Vamos ler um pouquinho sobre isso agora. Gênesis 35, do 1 ao 4. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no meio do caminho em que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ou seja, aqui Deus estava pedindo para o povo tirar, considerando os adornos, as joias, como deuses estranhos no meio deles, sabendo que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus, e para ele considerava esse tipo de adorno na vida principalmente das mulheres e dos homens como deuses estranhos. Eu acho que não tem nem muito o que falar, basta entender bem o que a palavra diz, sem fazer pirraça espiritual. Aliás, pirraça carnal, porque o espírito entende. É a carne que se sacia, né, com as coisas que deste mundo, a carne é saciada. Então a carne acaba fazendo uma pirraça para aceitar aquilo que o espírito já entendeu. Vamos lá. Na reconsagração dos israelitas, após a idolátrica adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai, após sair do Egito, o povo de Deus veio com as joias de lá, e algumas talvez fossem sinal de que eram escravos. Deus os libertou e no caminho da libertação pediu que tirassem as joias, pois de outro modo ele não poderia continuar com eles. De novo, né? Vamos ler Êxodo 33, do 3 ao 6. Vão para a terra que mandam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Porque no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Afinal, Deus é um Deus santo, né, irmãos? Ele é um Deus de santidade. Ele cobra a santidade de nós, não só a respeito dos nossos atos, não só a respeito da nossa personalidade, mas Ele quer que o nosso exterior seja também da forma que o agrada. Afinal, tudo é dele, por ele e para ele, né? Em Isaías 3, 18 ao 22, Deus diz que irá arrancar uma lista de peças de vestuário e de adorno usada pelas mulheres de Jerusalém, e incluem-se muitos objetos igualmente usados pela deusa pagã Star, ou mais conhecida como Astarote. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas, e adornos de forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis, as joias do nariz, joias de festa, vestidos de festa, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo,
os turbantes, os véus, e será que no lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes luxuosas, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Tem muita gente que usa esse versículo aqui. Oh, meu Deus, de forma errada. Ai, faz paciência. É que é o seguinte, tem gente que tenta radicalizar as coisas que nós pentecostais seguimos, a verdade que nós cumprimos, tentam radicalizar para dar desculpa de que aqui tá falando de bolsa também, então eu não posso usar bolsa. Aqui tá falando de espelho, então espelho também é pecado. Não, Deus tem que olhar todo um contexto, mas todo o resto da Bíblia, as outras passagens eu já li aqui, exceto essa, eu já li mais outras duas passagens e vou ler mais algumas para vocês. Deus está provando que ele não aprova e que ele não se agrada desse tipo de coisas. Então não tenta radicalizar também, usando alguns versículos específicos para justificar as outras coisas que Deus já mostrou que ele não se agrada. Êxodo 21, 5 ao 6. Se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levar a porta ou a lateral da porta e furar a sua orelha. Assim lhe será seu escravo por toda a vida. Ou seja, o brinco, a argola na orelha, significava que aquele homem ele era escravo. Era um sinal de escravidão ter um brinco na sua orelha. 1 Timóteo, capítulo 2, 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, é tudo um conjunto, né? Tem gente que fala assim, não adianta também, né, Hilda, usar uma saia lá no tornozelo, mas ter a língua maior que uma gravata. Aí não adianta ser doutrinada e fazer isso. Não, realmente, você tá certo. Eu entendo que tem muita gente dentro das igrejas, muito pentecostal, não só dentro do pentecostalismo, mas dentro da igreja batista, dentro da igreja quadrangular, do espiritismo, dentro da igreja católica, dentro de todo o grupo social. Existe das pessoas do bem que seguem aquilo que querem seguir de forma certinha, e existem aqueles que vão seguir aquilo de forma errada. Aquelas pessoas, né, que vão aparentemente parecer com aquele grupo social, mas por dentro não vão ser preenchidas daquilo que o grupo prega. Isso acontece no pentecostalismo e acontece em todos os outros grupos sociais. E aqui em 1 Timóteo, Paulo fala bem disso, né? Tanto de boas obras, as mulheres devem ter boas obras, como convém às mulheres de Deus, e também devem se ataviar nas suas roupas, no seu comportamento. Você parada ali, alguém deve te olhar e falar, aquela mulher ali é uma serva de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 5. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado de cabelos ou no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Tem uma coisa interessante, que aqueles que discordam e tentam se manifestar contra esses usos, costumes, essa doutrina. Eu não considero uso e costume, eu considero a verdade que deve ser seguida. Mas eu tô aqui apresentando esse vídeo para que você ore ao Senhor, peça a Ele para falar contigo, para Ele te apresentar a verdade, para te ajudar a entender, para abrir a nossa mente física e espiritual para entender realmente a palavra dele e o que Ele quer de nós, o que realmente o agrada. Mas tem uns versículos de Êxodo que algumas pessoas usam para contestar esta doutrina. Êxodo 11, 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, aos olhos de todo o povo. Aí no capítulo 12, versículo 35 e 36 fala:
Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, algumas pessoas tentam usar isso como justificativa. Tá vendo? Deus mandou lá na frente o povo tirar as joias do meio deles, mas antes foi o próprio Deus que tinha pedido para eles pegarem as joias. Por isso, irmãos, vos encheis da graça e do conhecimento. Deuteronômio 15:13 tá a resposta. O povo de Israel foi escravo no Egito por muitos anos. Quando um escravo é liberado, de acordo com Deuteronômio, o mestre deve liberar eles com algum tipo de propriedade em posse, como é escrito, e quando deixares ir, não os despedirás vazio. Um escravo não pode sair de mãos vazias. Por este motivo, os israelitas pediram as joias de prata e de ouro. Após 400 anos de escravidão, eles foram libertados com propriedade para poder voltar à terra prometida, como Deus revelou a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Ou seja, Deus falou para eles pedirem porque era direito deles. Já estava na visão de Deus ali. Você pode ver que lá na frente em Deuteronômio eu sei que está depois de Êxodo, foi algo que Deus fixou como lei depois. Ou seja, quando tinha que liberar um escravo, tinha que liberá-lo com alguma posse. Então, aquilo ali era para o povo sair em posse, ter bens materiais, para eles não saírem de mãos vazias depois de tanto tempo de escravidão. Não era para eles se carregarem daquelas joias. Era para eles terem posse do ouro e da prata para comercializar. Não para adornarem o seu corpo. E o que eles fizeram por falta de sabedoria? Adornaram o seu corpo. E lá na frente, como eu li aqui, em Êxodo 33, do 3 ao 6, Deus disse que se eles não tirassem aquilo do meio deles, Deus simplesmente não seguiria com eles. Porque se Deus continuasse com eles, Deus o destruiria. É forte, irmãs, irmãs. Vigiais, irmãos e irmãs. E outra coisa, sabe? De todas as joias, eu acho que a que mais pesa, assim, são as mutilações, sabe? Furar o corpo é uma mutilação. Você que é cristão, certamente você não concorda que alguém pode cortar os pulsos, né? Você não concorda que alguém pode se machucar. É errado? É. Mas furar a orelha, furar sua orelha pode. Furar a orelha era um significado de escravidão no Velho Testamento. Quando aquele homem ele se entregava ao seu senhor e não queria mais ser livre, queria continuar ali morando com seu senhor, então ele furava suas orelhas, assim como eu tenho a minha orelha furada, tinha em sinal de escravidão ao pecado, de escravidão ao mundo, de escravidão com as coisas desta terra. Mas o Senhor Jesus, ele me fez livre, ele me chamou ao arrependimento e me fez livre pelo seu sacrifício na cruz. Me libertou das minhas próprias vontades, as vontades das quais nós temos que lutar todos os dias, mas tudo vale a pena por Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele considera isso como deuses estranhos, ele não se agrada. O povo de Deus muitas vezes desobedeceu ele. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos que o povo de Israel é um povo que desobedeceu muito ao Senhor, é um povo que muitas vezes distorcia a palavra, assim como muitos têm feito hoje, tentava distorcer a palavra para cumprir a sua vontade, fingindo estar dentro da palavra. Mas Deus é um Deus de verdade. Ore ao Senhor, peça a Ele para te revelar o que é a verdade. Peça a Ele para te revelar o que agrada a Ele. E se você é servo do Senhor, tudo seu, a sua roupa, a sua pele, o seu cabelo, tudo é dele, por ele e para ele. E Deus, todas as vezes que o povo se rebelava, todas as vezes que o povo ia se afastando do centro da vontade de Deus, Deus falava, eu não concordo com isso, eu não quero isso, tira isso, senão vocês serão punidos, senão vocês serão castigados. Aí o povo ficava com medo, com temor, voltava para o centro da vontade de Deus. Aí o tempo ia passando, dos pais para os filhos, para os netos, e o povo ia se afastando. Assim como tem acontecido hoje, onde as pessoas acham que Deus é obrigado a aceitá-los de qualquer forma. E esquece que não é você que tem que aceitar Jesus, é Ele que tem que te aceitar. Você não é onipotente, não foi você que criou Deus, foi Ele que te criou. A sua vida é graças a Ele. Tudo é por Ele, tudo.
Então viva pra Ele, segundo a vontade dele. Pra mim tá mais do que provado aqui que Deus não se agrada dessas coisas. Normalmente eu falo, ore ao Senhor, busque a Ele, porque Ele dá sabedoria deliberadamente àquele que busca, que pede, que tá com o coração aberto, importante, que está com o coração aberto para aceitar essa verdade. Então, meus queridos, essa é a parte 2, onde trazemos temas polêmicos a respeito de doutrina. Se gostou desse vídeo, assista o primeiro e deixe seu like que terá a parte 3. Não deixe de comentar, se inscreva, acione o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos de vários temas, né? Aqui tem mensagem, tem reflexões, tem doutrina, tem palavra de Deus, tem um pouquinho de tudo. E eu amo estar com vocês aqui, eu quero muito agradecer a todos vocês que estão acompanhando, a todos vocês que são novos inscritos, compartilhem. Eu amo vocês, amo estar aqui com vocês. Um beijo no coração e até a próxima!